Eu acho que Foi. vai entrar Obrigado. agora, só um minuto. Não, já foi, já foi. Já foi? Apareceu gravando. Apareceu gravando. Muito Ah, obrigado. aqui, está aqui em cima. Tá bom, beleza. Então, deixa eu ver aqui. Participante do Zoom, fatores climáticos. Bom, então vamos lá, né? Deixa eu só subir aqui a tela e voltar aqui. Essa vem para cá. Bom, vocês estão lembrados que no nosso último encontro nós falávamos justamente sobre a questão, né, apresentávamos para vocês a diferença entre clima e tempo, né? Ou clima e tempo atmosférico, também que é um outro nome conhecido para tempo climático ou tempo meteorológico, né? Então, tempo climático, quando nós estamos falando de tempo climático, tempo meteorológico, né? Que se vocês lerem em alguma literatura, seja no jornal, seja num livro, enfim, onde vocês encontrarem, acho que tempo climático, tempo meteorológico ou tempo atmosférico, saibam vocês que vocês estão lendo sobre a mesmíssima coisa, tá? E quando a gente fala sobre clima, a gente parece, né, que também estamos falando da mesma coisa. Na verdade, até podemos dizer, né, que estamos, porque afinal, tanto o tempo climático, e eu vou empregar o tempo inteiro, procurar empregar o tempo inteiro tempo climático, quanto o clima, eles estão falando de coisas que normalmente são observáveis na atmosfera. Então, o tempo climático, assim como o clima, são fenômenos que são observados na atmosfera. E quando nós estamos falando sobre de um ou de outro, nós estamos falando sobre temperatura, a variação dessa temperatura, então, temperatura máxima, menos a temperatura mínima. Nós estamos falando da umidade, se está chovendo, se está muito seco, se essa chuva é sazonal, ou seja, acontece em determinado período do ano, não acontece em outro. Também nós estamos falando de pressão atmosférica. E quando nós estamos falando de pressão atmosférica, nós estamos conversando sobre a circulação do ar, esse comportamento, né? Se o ar, para onde é que está indo o ar, qual é a velocidade que ele está partindo, né? Esse ar. Então, que normalmente a circulação do ar recebe o nome de vento. Bom, enfim, então quando você está conversando sobre clima ou conversando sobre tempo climático, você está falando dessas características que são observadas aí na atmosfera. 3 características são elas: a temperatura, tá? A umidade e a circulação do ar, no caso, o vento. Gostaria, então, de começar a nossa aula resolvendo essa questão aqui com vocês, né? Já que eu já falei um pouquinho da diferença entre tempo e clima, gostaria de dar 2 minutinhos, não mais do que isso, para que vocês resolvessem aí essa questão. Quem é que pode tentar fazer aí? O Marcelo, o João Cândido, a Cauane, a Ana Luísa, vocês, né? O Máximo, vamos tentar aí. Leio aí, ó. Sobre a relação entre tempo e clima, é correto dizer que o clima é a sucessão, ou seja, a repetição de eventos relacionados com o tempo meteorológico. O tempo é uma consequência única e direta das condições climáticas. As variações do tempo, tá, determinam o clima de uma região. A diferença entre tempo e clima está na área espacial de abrangência dos fenômenos. O conceito de tempo não existe para a climatologia, que utiliza apenas o termo clima. Pessoal, como é que vocês resolveriam essa questão? Em qual das letras dessas alternativas aqui vocês
apostariam, né, uma resposta? Ou marcariam, né? Apostaria não, porque isso não é uma sorte. Mas qual questão que vocês marcariam como resposta? Ana Luísa marcou A. Mais alguém? Se quiserem abrir o microfone, também é ótimo. É bom ouvir a voz de vocês. Marcelo D. Mais alguém? Então, vamos lá. Vamos começar por aquelas que não são, né? O conceito de tempo, né, não existe para a climatologia, que utiliza o termo clima. Ora, a E já é altamente descartável, porque lá em cima, no enunciado da questão, né, fala assim, sobre a relação entre tempo e clima, é correto dizer, portanto, se é uma questão sobre clima, sobre climatologia, e se está usando justamente o termo e quer saber qual é essa relação, é evidente que existe para a climatologia o conceito de tempo. Então, aí está descartado. A letra D é a diferença entre clima e a diferença entre tempo, né, o tempo meteorológico, o tempo atmosférico, o tempo climático, e clima está na abrangência espacial do fenômeno, né? Ou seja, o que marca a diferença, segundo a alternativa aqui, é o tamanho de abrangência, onde ocorre aquele fenômeno. Ora, essa não é uma questão ou não é uma opção correta, porque nós temos áreas de grande imensidão de um determinado comportamento atmosférico que se repete muitas vezes, como também temos áreas muito pequenininhas aonde o fenômeno, a condição do tempo atmosférico ou o tempo climático se perpetua, se repete por ali. Eu lembro a vocês que no nosso último encontro, eu inclusive falei isso com vocês, né? Que para se afirmar algo sobre um clima, nós precisamos nunca menos de 20, 30, 35 anos. Né? Isso não acontece quando o meteorologista, o climatólogo, afirma com toda certeza, né, que o clima, que a atmosfera que mais se sucede, ou seja, aquela que de tanto se repetir se tornou padrão, ele fez esse acompanhamento, estudos, registros, medições durante 20, 30 anos. Claro, não foi um único meteorologista, mas um grupo, né? Às vezes uma instituição toda, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que fica lá em São José dos Campos, a Diretoria de Hidrografia Naval, que fica aqui situada no Rio de Janeiro. Então, estão sempre estudando e aprimorando as técnicas e as tecnologias de observação desses fenômenos atmosféricos. E esses estudos levam 20, 30, 35 anos, como eu falei. Então, não é a abrangência que vai diferenciar tempo de clima, porque eu tenho climas ocupando uma área muito grande e tenho uma área muito pequena sendo ocupada por um outro clima ou por uma outra repetição, e não é isso que vai diferenciar. A C fala as variações do tempo, ou seja, as variações, né, das condições atmosféricas determinam o clima da região? Não, muito pelo contrário. É a repetição, né? Quanto mais você encontrar um modelo de repetição das condições atmosféricas, aquilo é que vai ajudar a caracterizar o clima. Então, portanto, se eu chego num local, começo a estudar, pesquisar aquilo e verificar que a temperatura que mais se repete ali é a média de 26 graus, eu vou começar a classificar esse clima como um clima quente. Se ali chove durante todo o ano, de forma regular, eu vou classificar esse mesmo local, que eu já chamei de quente,
Eu vou classificá-lo como quente úmido, ok? Mas se eu observar que não há chuvas naquele local, que elas são escassas, eu tendo a classificá-lo como um local quente e seco, portanto, muito semiúmido, né? Ou semiárido, enfim. Eu já dei outra nominação para esse clima. Então, é a repetição que caracteriza o clima e não a variação. O tempo, ou seja, o tempo climático, é uma consequência, ou seja, é o resultado único e direto das condições climáticas. Não. Isso caberia para o clima, tá bom? Então, o tempo climático ele é consequência de um estado momentâneo da atmosfera, naquele momento. Então, por exemplo, no dia de hoje, né, eu não sei, é o Marcelo, que é de São Paulo, não é, Marcelo Bernardo, é de São Paulo, você, não é isso? Sim. Isso. Você pode narrar um pouco como é que estava o tempo atmosférico hoje aí? Como é que você observou o tempo atmosférico aí, Marcelo? Hoje estava um dia de sol, né? Um dia de Tava, sol. é, sem nuvens Temperatura. no céu, um céu azul. Olha. E o vento? Mas tava, Chegou a ventar? não, tava Não. um pouco. Choveu também não, né? Também não. Também não. Beleza. Obrigado, Marcelo. Alguém do Rio de Janeiro aqui? Cauane, Ana Luísa, eu não Eu, sei. Quem está falando Eu agora? Desculpa. também. Máximos. Então, ou Máximos ou Ana Luísa, digam aí para gente como é que estava o tempo aqui no Rio de Janeiro, hoje, onde vocês estavam. Nossa, hoje tava frio, choveu praticamente o dia todo. Sim, frio, choveu praticamente o dia todo. Ana Luísa concorda com Máximos? Frio, frio tava assim, mas aqui onde eu moro, choveu, aí ficou sol, aí choveu de novo, aí choveu com sol, e aí parou, ficou sol de novo, mas continuou frio. Excelente a sua colocação, Ana Luísa, a sua contribuição. Não que a do Máximo não tenha, mas é que a do Máximo representou quase que o dia inteiro um comportamento da atmosfera, tá? Ou seja, o momento foi bem estendido. Como o Máximo disse, né, um dia chuvoso e um pouco de frio. Eu não sou a pessoa mais exata, ou melhor para dizer isso, porque eu sinto muito pouco frio. Mas, enfim, e carioca tem uma coisa, tá, Marcelo? Que é o seguinte: fez tempo feio, ele chama de frio, tá? Que é outra coisa. Às vezes pode estar fazendo uma temperatura de 24 graus, está chovendo, nossa, está frio hoje, já vou botar um casaco, né? E carioca tem essas características, mas não foi realmente o fato de hoje. A Eu tenho, temperatura. professor, eu tenho uns amigos do sul, aí É, eles falam que lá faz 8 graus. Aí eu falo, sim. caraca, aqui faz menos de 25 e tá frio. Sim, ó, aí tal. E isso também tem muito a ver com hábito, tá, Max? Porque, por exemplo, em 95, eu tive a grande oportunidade de viver por conta. Trabalhava com pesquisa, a educação veio aparecer depois, eu fiz uma opção, mudei a rota, e eu fui conhecer e participar durante 4 meses e meio de uma pesquisa na Antártida. E lá a temperatura média era menos 28, né? Ou seja, eu peguei temperaturas muito mais elevadas do ponto de vista negativo do que essa, do menos 28, mas peguei temperaturas também um pouco assim, quando eu já estava saindo, porque eu fui do inverno, né? Eu fui lá no início, final de julho, início de agosto, e voltei no dia 23 de dezembro. Então, só para ilustrar, quando eu cheguei aqui no Brasil, de volta, eu que estava acostumado com a média de menos 28, eu tive que devolver as roupas no programa lá em Pelotas, e no sul, né? Já que você falou do sul. E quando eu cheguei, mesmo sendo dezembro, no sul, a temperatura da madrugada, chegamos por volta de 2 horas, 3 horas da manhã, a temperatura, os termômetros em Pelotas marcavam 14 graus, quase 15 graus. Eu estava morrendo de calor. 14, 15 graus positivo. Por quê? Porque eu saí de média 28 negativo e saltei para 15 positivo. Né? Estava morrendo de calor. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, já de manhã, 7 horas da manhã, aqui a temperatura, os termômetros já marcavam, às 7 da manhã, algo em torno de 26 graus.
em dezembro. E óbvio que o restante não deu outra, né? Peguei gripe, fiquei muito mal. Mas eu estava já com aquele de 26, 27, morrendo. Assim, eu suava à toa. No dia de hoje, né, o que a Ana Luísa nos traz, o exemplo dela foi maravilhoso para a gente entender a diferença entre tempo e clima. Tá? O tempo é esse estado momentâneo da atmosfera. Que hora pode estar bom, hora está ruim, vai depender dos fatores, muito mais de um fator climático, né, presente, mas depende muito das condições das massas de ar, que é o principal fator que nos influencia. E é sobre isso que nós queremos falar na aula de hoje. Mas a Ana Luísa trouxe um exemplo que nos enriquece para marcar essa diferença entre tempo e clima. Tempo, ou tempo climático, é um estado momentâneo da atmosfera. Repare que a Ana Luísa falou assim, olha, de manhã amanheceu aqui frio, chuvoso, mas depois a temperatura melhorou um pouco, e aí fez um sol, mas depois voltou a chover, e depois choveu, mas com sol. Olha o comportamento dessa atmosfera. Né? Uma coisa que a gente chama de louco, né? Chamaríamos de louco. No entanto, óbvio que esse comportamento que a Ana Luísa nos narrou não é um comportamento de todos os dias. Né? Não é um comportamento de todos os dias. O comportamento que nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro todos os dias são de temperaturas, na grande maioria, vamos falar assim, me corrigindo um pouco, na sua grande maioria, de tempos, de temperaturas elevadas, né? E aí, no caso da cidade do Rio de Janeiro, como ela é litorânea, e tem uma floresta urbana, ela tem de ser uma cidade úmida, né? Uma cidade com chuva. Nós vamos conversar isso um pouco. Então, isso acaba caracterizando essa repetição dessa condição do tempo atmosférico, o tempo climático, acaba caracterizando a nossa atmosfera e ajudando ao meteorologista, ao climatologista, a nominar o clima que nós temos aqui. Nesse sentido, gente, a opção mais correta é a letra A, marcada aqui pela própria Ana Luísa, que disse o seguinte: o clima é a repetição dos eventos relacionados com o tempo meteorológico. Se eu falo de sucessão ou de repetição, que é a mesma coisa, eu estou falando na construção de um padrão. Né? Se a Cauane ou a Tayane, que acabou de chegar aqui à nossa aula, que não é o caso de nenhuma das duas, esse é o exemplo do ser humano, uma analogia, uma comparação que é interessante. O tempo climático é o nosso humor, ok? Já o clima é a nossa personalidade. Essas duas meninas, a Cauane e a Tayane, que são extremamente agradáveis, podem chegar aqui um dia na aula como nós falamos, né, com o bico virado, assim, com o pensamento de tempestade. Elas são assim? Não. É um momento, alguma coisa ocorreu para o comportamento delas estarem assim. Agora, qual é a personalidade? São sempre risonhas, estão sempre participando, são sempre criativas. Isso caracteriza a personalidade de ambas. Então, o clima está ligado à personalidade, aquilo que é uma constante, um padrão, e o tempo ligado a algo que é momentâneo. Então, para a aula de hoje, a gente precisa ver, tá, os fatores climáticos. Deixa eu ver aqui. Os fatores climáticos. Foi isso combinado. Ou seja, o que na Terra, em nosso planeta, o que acontece para, em determinados lugares, encontrarmos um padrão de atmosfera, um momento que se repete por várias vezes durante os 365 dias do ano, durante 20 anos, durante 30 anos. O que acontece naquela atmosfera que acaba virando e sendo classificada como um determinado tipo
de clima e que a gente não observa, que não acontece em outro lugar, tá? Normalmente, nós temos aí 6 grandes fatores. Eu vou começar pelo primeiro fator, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Desculpa. Se deixarem, eu disparo igual uma metralhadora. Não? Então, vamos lá. O primeiro fator, meus queridos, é o fator latitudinal. Ou seja, a Terra é formada, né, ou representada por 2 linhas importantes e imaginárias. As latitudes, tá? Que tem a linha do Equador, a principal delas, e a função da linha do Equador, que marca, né? Como se, já que é uma esfera, a gente marca a linha do Equador como sendo a principal, e ali a gente marca como sendo 0 grau. Tá? A linha do Equador divide, né? Tem como função, uma das suas funções, dividir o planeta Terra. Não é uma linha que exista, não nasceu no planeta Terra, na superfície. Ela foi criada pelos homens. Então, divide-se a linha do Equador, divide o planeta em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tá? E aí, nós temos uma segunda linha que nada tem a ver com o clima, tá? O que tem a ver com o clima é a latitude, mas nós temos uma outra linha que divide também a Terra em outros 2 hemisférios, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, ou seja, oeste e leste, que é o meridiano de Greenwich, tá? A longitude principal, 0 graus, que ele atravessa lá na Europa, atravessa em Londres, o observatório que recebe o mesmo nome, Greenwich, que, traduzindo a grosso modo, bruxa verde. Tá? Então, qual a importância disso? Vocês podem ver aqui pela ilustração que os raios de sol, os raios solares, quando incidem sobre a Terra, em função do seu eixo de inclinação, tá? Eles batem na Terra de forma mais direta, quando estão batendo próximo à linha do Equador, e eles acabam batendo de forma angular, vamos chamar assim, nas áreas de média e alta latitude. Essa é uma outra observação muito importante. O que nós chamamos de média, de alta e baixa latitude? Como eu disse a vocês, a linha do Equador, tá, é uma linha imaginária, uma linha representativa. No entanto, nós temos outras grandes linhas imaginárias que correm na mesma direção da linha do Equador, no entanto, estão mais afastadas da linha do Equador. Ao norte, nós temos o Trópico de Câncer e ao sul, o Trópico de Capricórnio. Essa faixa entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é a faixa do planeta que mais recebe, né? Ou melhor, não é aquela que mais receba, mas os raios de sol chegam batendo de forma direta no planeta, na superfície terrestre. Então, toda a área, todas as regiões, todos os países que estão nessa faixa latitudinal, ou seja, que vai do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, é a área do planeta que mais recebe quantidade de luz. É a área do planeta que a energia do Sol chega mais intensamente. As demais áreas, essas que estão acima do Trópico de Câncer, que estão lá no Círculo Polar Ártico, ou aquelas que batem no planeta abaixo do Círculo Polar, do Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, elas chegam na mesma quantidade, só que na hora de bater no planeta, bate de forma oblíqua, no ângulo. Portanto, elas acabam batendo, em função da esfericidade da Terra, acabam batendo nessa forma angular, oblíqua, né, que eu estou falando, mas elas acabam também, se perdem força na intensidade na chegada, elas acabam abrangendo uma área maior. Tá?
ao contrário daquelas que batem direto. Elas vão naquele ponto certeiro, enquanto as outras são mais abrangentes. O que isso traduz em termos de temperatura para a gente? Traduz em termos de temperatura o seguinte: com os raios, ou seja, regiões, como eu falei para vocês, que estão próximas à linha do Equador, tendem a ser mais quentes. As áreas que estão afastadas da linha do Equador, as temperaturas tendem a ser mais frias. Repare que eu falo tendem, né? Eu não afirmo que serão mais frias. Eu falo, as áreas do planeta que estiverem próximas à linha do Equador tenderão a serem mais quentes. Eu não afirmo que são mais quentes, elas tenderão. E isso tem muito a ver porque a Terra, ou o clima formado nos diferentes pontos da Terra, sofrem diferentes influências. A latitude é só uma das influências. Então, o que eu posso afirmar em termos da latitude? Reparem só vocês, olha só. Belém, cidade de Belém, está localizado a 1 grau latitudinal, 28, esse tracinho aqui é de segundos, 28 segundos, o Szinho aqui. Temperatura média de Belém, quase 26 graus. À medida em que eu vou me afastando da linha do Equador, 0 linha do Equador. Belém está no sentido sul. Aliás, todas essas cidades, eu posso dizer que elas estão no hemisfério sul. Por quê? Porque elas estão com Szinho aqui de sul, ponto cardeal sul. Então, eu olho aqui, 1 grau e 28 segundos, 26, quase 26 graus. Me afastei um pouquinho, desci mais, vim para 12 graus, a temperatura caiu 1 grau Celsius, né? Foi para 25,5. Quer dizer, 1 grau não, caiu meio grau, aproximadamente. Vim para Vitória, desci para 20 graus, a temperatura veio e caiu, aí sim, 1 grau Celsius. Vim para Porto Alegre, me afastei aproximadamente 31 graus da linha do Equador, a temperatura despencou, houve uma variação de praticamente 6 graus, quase 6 graus. Então, eu posso afirmar o seguinte: quanto menor a latitude, maior a temperatura, tá? Ou quanto menor a latitude, tende a ter, nessa parte do planeta, uma maior temperatura. O oposto, quanto maior a latitude, menor ou tenderá a ter menor temperatura. Está aqui, né? Essa frasezinha está aqui nesse quadro aqui, nesse slide. Então, isso é importante que vocês gravem, tá? Que quanto mais próximo do polo, mais frio será. E quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente tenderá a ser a temperatura. Por que eu afirmo isto, pessoal? Porque alguém já ouviu falar da Cordilheira dos Andes? Alguém já ouviu falar? Cordilheira dos Andes? A Cordilheira dos Andes, né, é uma... Bom, beleza. Ana Luísa respondeu, pá, beleza. Cauane, tá. A Cordilheira dos Andes, o nome Cordilheira quer dizer conjunto de montanhas, ela está situada na América do Sul, tá? E aí eu vou voltar aqui só um mapinha, só para dar uma ideia aqui a vocês. Está localizada aqui na América do Sul, ela corta, né, 9 países da América do Sul, sendo que alguns países, tá, a exemplo, o Peru, tá, e a própria Bolívia, estão muito próximas à linha do Equador. Tá? Estão próximas à linha do Equador. Por conta da altitude da montanha, a temperatura aqui formada ela vai desmentir o tunico, né?
vai desmentir o professor Antônio. Tunica, porque me chamam de Tunico. O professor Antônio, que acabou de me dizer que regiões próximas à linha do Equador tendem a ser mais quentes. Mas quando essas regiões que estão próximas da linha do Equador forem regiões também onde a característica da altitude está presente, ou da elevada altitude está presente, a temperatura não será mais fria ou mais quente. Ela tenderá a ser fria. Por quê? Porque nessa área aqui, as montanhas chegam a ter, em média, 4.500 a 5.000 metros de altitude. Ora, Antônio, mas tudo bem, eu já entendi que se eu estou em baixa altitude, o relevo é baixo, a superfície terrestre é baixa, você está me dizendo que a temperatura tende a ser elevada. Que à medida em que eu vou subindo, né, se eu for para a serra, por exemplo, a temperatura começa a esfriar, a cair. E aí você ainda disse mais. Você disse que existem regiões próximas à latitude zero, ou que está nessa zona aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, também chamada de zona intertropical. Você disse para mim que essas regiões situadas aí costumam a ser de temperaturas elevadas. No entanto, eu também já entendi que se tiver um outro fator além da latitude, que é o fator altitude, essa região não fica sendo só quente, ela deixa de ser quente e passa a ser fria. Mas eu queria entender, na verdade, Antônio, por que a altitude influencia na temperatura. Aí eu vou mostrar para vocês nesse slidezinho aqui, deixa eu andar aqui, nesse slide aqui. Reparem só vocês, e aí eu usei o Marcelo aqui para ele entender por que Santos tende a ser mais quente do que São Paulo, ainda que Santos esteja praticamente na mesma latitude, tá, Marcelo? Vou te privilegiar aí. Bom, olha só, isso tem a ver com a pressão atmosférica. Por quê? Santos é uma cidade do estado de São Paulo que está no nível do mar. Enquanto São Paulo, a cidade de São Paulo, onde o Marcelo mora, é uma cidade que foi construída em cima de um planalto. Esse planalto chega a ter de altitude diferente, né, ou separado do nível do mar, quase de 750 metros de altitude. Quem mora no nível do mar, como o pessoal aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a gente vive sobre uma condição de uma grande coluna de moléculas de ar. Já o Marcelo, lá em São Paulo, que está a 750 metros de altitude, parece que não, mas ele tem menos coluna de ar. Não é que ele tenha menos oxigênio, ele tem a quantidade de oxigênio suficiente para ser respirado. No entanto, ele já convive com menos quantidade de moléculas de oxigênio. E aí, galera, o calor que nós sentimos não é o calor que chega dos raios de sol. O calor que nós sentimos é o calor que é devolvido, né? Primeiro, os elementos que constituem aqui a superfície terrestre, ou seja, a rocha, a água, a floresta, os seres vivos, todos, né? Nós absorvemos, nós recebemos e depois devolvemos novamente para o espaço. Nesse ato de devolução, as moléculas de ar, elas absorvem essa energia que é devolvida, que é irradiada. E a gente passa a sentir o calor dessa devolução. Ora, se são as moléculas de ar aquelas que vão absorver essa irradiação, na qual nós vamos sentir, faz todo sentido para mim. Onde tenho mais coluna de ar, no caso aqui eu peguei o exemplo de Santos,
Santos tenderá a ser mais quente. Aonde a coluna de ar é menor, portanto, há menos moléculas de ar presente, a temperatura tenderá a cair. Né? Se a gente tivesse aqui, por isso, né, vamos pensar, quando nós vamos para uma região serrana, nós aqui no caso do Rio de Janeiro, quando se fala em Petrópolis, Teresópolis, ou para onde eu vou agora, Nova Friburgo, a tendência é que a temperatura seja menor. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não. Ficou tranquilo para vocês? Estou entendendo que, né, o silêncio diz que consiste. Então, olha só, já temos dois fatores, a latitude, tá? E a altitude. Em cima disso, eu vou querer, então, fazer um exercíciozinho com vocês. Vamos lá? Vai lá. Que vocês leiam aí a questão. A altitude é um fator que influencia as condições ambientais e, por isso, é levado em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causa aumento da longitude, diminuição da pressão atmosférica, aumento da densidade do ar, diminuição da latitude ou diminuição dos valores de insolação, ou seja, diminuição da chegada dos raios de sol. Marcelo botou B aqui. Quem mais se arrisca? Quem mais quer participar aí? Vamos ver, mais uma aí. Ana Luísa também botou B. Então, tanto Marcelo quanto a Ana Luísa, eles estão corretíssimos em suas respostas, né? A gente já viu que o aumento da longitude, até quando a gente está falando de clima, não tem nada a ver. Aqui é um pressuposto desconexo, não faz o menor sentido, né? Quando se fala em diminuição da latitude, também nada a ver, até porque a gente viu o exemplo de São Paulo e Santos estão na mesma latitude, só que com altitudes diferentes. Diminuição dos valores de insolação, ou seja, da quantidade de raios de sol. A gente também viu, né, que isso tem pouco a ver, né? Isso tem a ver com a latitude, não com a altitude. Está batendo na mesma latitude, no caso São Paulo e Santos, a mesma quantidade de raios de sol. Então, não tem nada a ver, né, com a altitude. Com a variação dos valores de insolação tem a ver com a latitude. Aí, ó, resta B, diminuição da pressão atmosférica, né, e a C, aumento da densidade do ar. Ora, se eu vou voltar lá, tá, naquela figurinha lá que a gente propunha aqui. Se eu tenho maior coluna de ar, maior vai ser a pressão atmosférica, maior vai ser a densidade do ar. Se eu tenho uma menor coluna, então eu vou ter uma menor pressão atmosférica. Então, a altitude, né, como está lá na questão, se eu tenho uma elevada altitude, eu vou ter menor pressão atmosférica. Se eu tenho menor pressão atmosférica, eu também vou ter uma menor densidade, o menor peso sobre nós, né? O que não é a opção C, conforme aparece aqui, aumento da densidade do ar. O aumento da densidade do ar ocorreria se a gente tivesse, né, em baixa altitude. Bom, vamos para essa questão aqui, que eu gostaria que vocês também pensassem. Olha só. Um bom exemplo, né, da dinâmica climática.
Essa foi uma prova da Unicamp, tá? Uma questão discursiva da Unicamp. O mapa, eu vou fazer junto com vocês, tá? O mapa abaixo indica a ocorrência de queda de neve na América do Sul. Observe o mapa e responda as questões. Então, aqui temos um mapa, tá? De precipitação, ou seja, a umidade, né? Lembrando que a água tem 3 estágios. O estágio líquido, esse que é apresentado nos rios, né? Apresentável nos oceanos. Nós temos o estágio gasoso, que é esse que é o ar que nós respiramos, então ele está úmido, né, às vezes, e aí a gente sente isso sendo traduzido muitas vezes no nosso suor, e nós temos estado sólido, né? Não é o nosso caso aqui, mas as pessoas que moram em regiões muito frias, elas vão perceber a água no estado sólido por meio de neve, do próprio gelo, as geleiras, enfim. Então, ele fala o seguinte: que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência de queda de neve na América do Sul? Ou seja, por que acontece neve? Fatores climáticos, tá? Então, quer saber o que está acontecendo para que haja neve nesta área aqui, ó, que vocês estão vendo, mas em cinza, assim, né, a ocorrência de neve? Ora, eu posso afirmar a vocês que existem 2 fatores. Esses 2 fatores estão atuando de forma diferenciada aqui nessa área mais cinza. Reparem, eu falei com vocês, pessoal, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Pô, Tunico, mas aqui eu estou vendo neve, precipitação. Por que aqui está ocorrendo neve? Porque o fator climático aqui não é a latitude. O fator climático aqui é a altitude. Show de bola? E essas partes aqui que também estão próximas à linha do Equador? Beleza, essas partes aqui próximas à linha do Equador, elas também, o fator climático que está influenciando aqui, lembra que eu falei, ó, a área da Bolívia, do Peru aqui, é de novo o fator altitude. No entanto, quando eu venho aqui, eu vou me afastando do Trópico de Capricórnio, o fator climático que vai ser decisivo, né, se eu chegar aqui no extremo sul do Chile, né, e da Argentina, nessa área de confluência aqui, o fator climático que vai determinar as baixas temperaturas é o fator climático da latitude, ou seja, um afastamento muito grande da linha do Equador, um afastamento latitudinal, tá? Quais são as condições momentâneas, tá? Ou seja, num dado momento, do estado do tempo, o tempo climático, necessária para a ocorrência de neve? O que eu preciso ter na atmosfera para formação de neve? Eu preciso de 2 coisas, e todos vocês vão concordar comigo. Se a neve ela está no estado semissólido, na verdade, ela pode estar em outros 2 estados, o gasoso e o líquido, correto? A neve nada mais é do que, então, o quê, pessoal? A neve, aquele materialzinho e tal, nada mais é o quê? Areia? É areia gelada? Deixa eu ver aqui, alguém respondeu. H2O. Boa, Marcelo. É água. É água. Só que é água na condição de baixa temperatura, né? Precisou existir a condição de baixa temperatura para se transformar em gelo ou neve. Então, os 2 fatores, ou melhor, os 2 estados, né, as 2 condições momentâneas naquele momento para se formar neve, é preciso ter a umidade, ou seja, a água presente, e a baixa temperatura. Por quê? Porque em outros lugares, como, por exemplo, aqui, ó, aqui tem baixa temperatura por conta da umidade, da altitude,
tá? Baixa temperatura por conta da altitude e tem água. Se eu for pensar nessa região do Peru, aqui tem água e elevada altitude, que vai gerar baixa temperatura. No entanto, se eu venho mais para leste, aqui tem água, muita água. Aliás, a maior bacia hidrográfica do mundo está aqui, mas tem baixa altitude. Portanto, tem muito calor. Se tem muito calor, elevada temperatura, não vai formar neve. Neve precisa de condições que seja água, a presença de umidade e baixa temperatura. Tá? Então, essa é a questão que eu queria resolver junto com vocês. A outra questão que eu gostaria de trazer aqui, o terceiro fator, é o efeito de continentalidade e maritimidade. O que esses fatores, ou o que essas influências têm a ver com o clima? Fatores de maritimidade e continentalidade vão muito influenciar na variação térmica ou na amplitude térmica. Oi? Que isso? Amplitude ou variação térmica quer dizer a diferença de temperatura, né? Regiões do planeta que sofram o efeito de maritimidade, ou seja, regiões do planeta que estejam próximas ao mar, elas tendem a ter uma baixa variação térmica, ou seja, uma baixa diferença de temperatura, de variação entre máximo e mínimo. Já em regiões aonde estão mais afastadas do mar, né, estão mais para o interior do país, elas tendem, ou de um continente, elas tendem a ter uma ampla variação térmica. Vou explicar isso detalhadamente para vocês. Quando a gente vai à praia, né, para aqueles que gostam de praia, eu já gostei muito, hoje eu prefiro as cachoeiras, mas quando eu ia muito à praia, como um nativo da cidade do Rio de Janeiro, e meus pais me levavam à praia, quando eu pequeno, eu e meu irmão, a gente ia muito ali na praia do Leme, né, que fica do lado de Copacabana. Na verdade, é um segmento só de areia. É um trecho só, uma faixa só de areia, né, a praia de Copacabana e Leme, só que, bem, por questões de bairro, separa a praia do Leme e a praia de Copacabana. E a praia do Leme fica mais próxima ao costão ali rochoso do Leme, onde tem o Forte do Leme, enfim. E aí a gente chegava na praia, tipo 10 horas da manhã. Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Quando nós saltávamos do carro, eu e meu irmão, óbvio, como toda criança de 7, 8 anos, a gente queria logo água. Só que o trecho de areia, no sentido calçadão até a faixa de água, era extenso, sobretudo para duas crianças, né? Perninhas curtas, aquilo. Então, a gente chegava na metade do caminho, a areia já estava quente, pelando. E a gente sonhava em chegar à faixa de água para fazer igual o desenho animado. Colocar o pé na água e dar aquela refrescada. A água estava numa temperatura, vamos dizer, quase que geladinha. Só que, como toda criança, né? Meus pais sempre gostaram também de praia, mas aí tinha sempre aquilo. Agora está na hora, vamos embora. E antigamente também, né? Ainda a gente não usava quase protetor solar. Minha mãe passava lá algumas coisas na gente, que eu não me lembro mais o que era. Né? Vou achar que é um protetor solar. Mas, quando estava na hora da gente partir, sempre aquilo, não, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, agora que a água está boa. Né? A gente passou o dia inteiro na água, com a água fria, mas a gente usava esse discurso. Agora que a água está boa, isso era 4h30 da tarde, 5 horas da tarde. Agora que a água está boa, agora que ela está ficando quentinha. Por quê? O mecanismo de absorção e liberação da água e da rocha são diferentes. Então, vamos pensar o seguinte. Rocha. A rocha, ela absorve a energia do sol, tá? Mas a libera rapidamente. Portanto, quando o professor que vos fala e o seu irmão caminhavam, correndo, ainda que diga de passagem, pela areia, é porque eles estavam sentindo
que os fragmentos de rocha na forma de areia acabavam de estar absorvendo a energia que chegava do Sol, mas também estavam liberando rapidamente. E liberava quase que no mesmo instante. Já a água, gente, ela vai, por diferença de peso específico, o professor de física, eu não quero me adentrar agora nesse assunto, o professor de física de vocês pode explicar essa questão, o que é peso específico, calor específico, desculpa, e a diferença da água e da rocha, mas o calor específico da água, por ser diferente da rocha, ela absorve mais lentamente, mas também libera mais lentamente. Vai demorar a liberar mais lentamente. Por isso que, quando nós chegávamos na água, a água está geladinha. O que tem isso a ver com a dinâmica climática? Tudo a ver, como eu disse a vocês. Lugares próximos, né, à zona litorânea, às cidades litorâneas, de manhã, as rochas estão ali absorvendo todo o calor e liberando também imediatamente. Temperatura máxima acaba sendo muito influenciada, formada por essa liberação do calor irradiado pelas rochas. Quando chega de noite, numa cidade que está sob efeito de maritimidade, a rocha, né, não tem mais sol, virou noite. A rocha, quando chega às 8 horas da noite, 7h30 da noite, ela não tem mais o que liberar. Ela não tem calor nenhum para liberar, gente. Quem entra nesse palco do jogo da temperatura? A água. A água está quentinha, a água está liberando calor. Portanto, a diferença térmica, a diferença de temperatura entre máxima e mínima, ela vai ser pequena nas cidades que estão próximas ao mar. Já ao contrário, as cidades que estão afastadas, a exemplo, Brasília, né? A cidade, o Distrito Federal ali, ou as cidades no interior do país, elas estão afastadas do nível do mar. E aí o que acontece? De manhã, essas cidades estão sob efeito da continentalidade, mais especificamente sobre o calor que é irradiado das rochas, dos prédios, dos vidros dos prédios, enfim. Mas estão afastados demais da água, ou da grande massa de água. E aí, quando chega de noite, como não há corpos d'água para irradiar e para mandar de volta para aquela atmosfera calor, a temperatura, lembra que eu disse a vocês, quando chega de noite, as rochas não mandam mais nada. Quem deveria entrar? Os corpos da água presentes naquele local. Mas como não se tem, a temperatura tende a ter uma grande variação térmica. É por isso que no deserto, de manhã, aquele calor médio lá, 50 graus, né? Areia muito quente, ou quando a gente vai para Cabo Frio, Natal, assim, as dunas, Ceará, Jericoacoara, as dunas muito quentes, né? Areia muito quente. Mas quando chega de noite, a areia está muito fria, não tem mais o que mandar. Né? E aí a temperatura no deserto, ou mesmo, por exemplo, quando a gente vai para o sertão nordestino, quem já teve, quem tem família de origem do sertão nordestino, sabe muito bem disso. O Nordeste, o sertão, o interior, né? De dia é muito quente, mas quando chega à noite faz frio. Faz frio porque não tem água, não tem esse elemento água para repor esse calor. Compreenderam isto? Ou ficou difícil essa compreensão para vocês? Tayane, Cauane, Marcelo, conseguiram entender essa diferença? Ou seja, cidades próximas, né? Cidades próximas ao mar, a temperatura tende a ficar... Deixa eu ver aqui, a Ana Luísa fez uma pergunta, eu papei mosca. Professor, então a altitude é mais determinante que a latitude? Não, não, Ana Luísa. Ela não é mais, ela simplesmente vem contribuir com a latitude, tá? Ela vem contribuir. Quero te dar um exemplo claro nisto.
tá? Porque ela não é mais influente. Porque se eu estou, olha assim, olha só, Ana Luísa, e Tayane também. Ana Luísa, que fez essa pergunta. Se eu estou em alta latitude, média, alta latitude, mesmo que eu esteja em baixa altitude, a temperatura será fria. Né? Se eu pensar em termos de regiões do Alasca, regiões dos Estados Unidos, Canadá, onde está no nível do mar, independe da altitude. Ali a latitude é que vai ser o fator determinante, porque está muito afastado da linha do Equador. Deu para entender isso, Ana Luísa? Sim, deu sim. Só que, tipo assim, professor, vamos Tá. supor que eu tô perto da linha do Equador, né? Que é onde é mais quente, mas eu tô com. Perdão, eu tô com uma altitude, né? Tô lá em cima. Tá. 2.000 Vai. metros, 4.000 Tipo, metros. tá bem. Eu tô bem na linha do Equador, mas eu também tô lá em cima. Vai estar O que quente ou vai você estar acha? frio? Vai estar frio. Por quê? Porque você já viu, né? E eu trouxe aqui como exemplo, eu volto lá naquela figura. Deixa eu ver aqui, ó. Ana Luísa, deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Por que não quer voltar? Ah, tá. Está voltando aqui. Nós já vimos que o calor que nós sentimos, Ana Luísa, é o calor que é irradiado, ou seja, é o calor que é devolvido. Então, se eu estou próximo da área de devolução, muito próximo, que é o caso do pessoal que está no nível do mar, esse pessoal está convivendo com uma maior quantidade de moléculas de ar do que o pessoal como o Marcelo, que tem uma menor coluna de ar. Né? A gente não fala o ar está quente, né? O ar hoje está quente. A atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada gasosa. Né? O que é a hidrosfera? A hidrosfera é a camada de água. O que é a litosfera? Litos, rocha, é a camada de rocha. Nós estamos falando agora dos fenômenos da camada do ar, dos gases. Tá? Então, a quantidade de gases aqui presente no nível do mar é maior do que a quantidade à medida em que subimos. Por isso, quanto mais subimos, tá? Mais calor sentimos. Deu para entender agora, Ana Luísa? Ou ficou ainda meio complicado? O importante é você Entendi sim, entender. obrigada. Tá? De nada, querida. Então, pessoal, no próximo encontro, a gente vai continuar, inclusive, falando de um fenômeno. Aqui a gente vai falar de outros, né? Outros fatores, que no caso seria, então, a vegetação, tá? As correntes marítimas, como eu falei para vocês, e as massas de ar. Esses outros 3 fatores vão se juntar a esses 3 fatores que eu acabei de falar agora: a latitude, a altitude e os efeitos de continentalidade e maritimidade. E dentro do efeito de vegetação, nós vamos falar de algo muito importante, que são os rios voadores. Né? Normalmente, os rios voadores são questões ou são assuntos, conteúdos, não só que são abrangentes ou colocados nos exames do Enem, como também eles são de suma importância para a nossa vida, para que a gente entenda melhor sobre isso. Eu vou cancelar aqui, vou parar aqui. Eu queria muito, assim, agradecer, encerrar hoje aqui, agradecendo a presença, a paciência de vocês. Tá bom, pessoal? E fiquem bem. Tenham um Boa bom noite, final de professor. semana aí. Eu que Bom final de agradeço. semana, professor. Bom- Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, Tayane. Boa noite, Carlos Henrique. Eu vou parar Boa aqui a noite, professor. gravação, tá bom? Ok. Uhum. Deixa eu ver aqui. O direto está com o Bianco, então muito obrigado pela aula. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.